Professora, essa é só uma introdução, você tá vendo como que é o caderno por dentro. São várias atividades envolvidas, então só para você ver como é que ele é por dentro. Essas atividades são feitas para o primeiro ano do ensino fundamental e ao longo do vídeo eu vou explicar a temática, o porquê da minha ideia, porque eu quis fazer dessa forma, a capa dele e tudo mais. Então, acho que assim é só uma introdução mesmo, porque depois eu não vou mostrar ele por dentro, né? Só algumas atividades, então eu já tô mostrando agora no começo do vídeo para você ver como que ele foi estruturado por dentro. Olá, boa noite. Quando eu fui para desenvolver esse plano de aula, eu pensei então, por que não desenvolver um projeto, uma temática, vamos por assim. É um plano de aula com duração de 5 aulas, no período de 30 dias, uma aula por semana, e eu fiz de acordo com aulas remotas, de acordo com o que a gente está vivendo hoje. As atividades que eu desenvolvi, o conteúdo que eu desenvolvi é para crianças no processo de alfabetização, a partir dos 5 anos, a partir da primeira série. Então, são conteúdos de mais, menos, identificação do alfabeto na ordem correta, o que vem antes do número 5, o que vem depois do número 5, por exemplo, algumas leituras, ditados e tudo mais. A temática que eu usei foi essa daqui. Eu fiz uma capa diferente, então seria todos assim, uma capa diferente, verde, com uma letra chamativa e as figurinhas do dinossauro e tudo mais. O projeto Aprendendo com o Dino é o seguinte, é um caderno que o aluno leva para casa, certo? Com esse projeto que tem atividades para ser feita online com a professora, mas a disponibilidade seria uma aula por semana para falar desse projeto, tipo, falando do projeto aqui, para fazer as atividades do projeto, de 1 hora. Então, quando a gente abre o caderno, ele vai estar assim, com uma folha em branco primeiro, e aqui vai ter um poema, esse chama Meu Amigo Dinossauro, de Ruth Rocha. Então, a dinâmica é primeiro perguntar para eles que eles sabem o que é dinossauro, para entender toda a dinâmica. Então, seria um livro de atividades. Então, primeiro seria uma leitura. E nessa leitura, daria para fazer uma atividade para eles, por exemplo, destacar determinadas palavras. Então, quando a gente muda de folha, aí depois de fazer toda a leitura, aí aqui vai ter para fazer o seu dinossauro. Depois que faz o seu dinossauro, seria a primeira aula, que é introduzir o assunto. Então, até você introduzir o assunto, até você saber a opinião de todo mundo, até você ler o poema para eles, até você fazer a atividade de achar as palavras no poema, eles riscarem a palavra e tudo mais, isso já dá o período de aula. Para uma segunda aula, que seria a segunda aula, já seria a temática de atividades. Aí seria um textinho curto sobre dinossauro também, só que aí já ia introduzir a escrita. Teria que completar uma cruzadinha, onde está faltando as letras para completar a palavra dinossauro. E embaixo, identificar o que é igual. Lembrando que todos os desenhos nessa faixa de idade, eles gostam muito de pintar, né? Eles já passaram da fase de simbolismo, da fase de identificar as letras, fase de identificar a semelhança, mas ainda eles gostam muito do lúdico, eles gostam muito de coisa colorida, porque eles têm 5, 6 anos, né? Esse livro, ele é composto por atividades no período de 5 aulas, então eu coloquei 2 atividades para cada aula, mais ou menos. Aí tem essa, que também é de pintar, aí seria uma dinâmica escreva e tudo mais, mas eu tenho uma interessante que eu quero destacar, que seria essa daqui.
Tá vendo que o caderno ele já vai acompanhado das folhas, dos materiais que vai ser usado. Nessa atividade, eles pedem para fazer um dinossauro com esse papel, que é um papel camurça, ó. Então já dá uma sensação, né, no caso, que é para fazer uma folha sulfite, pintar toda a folha sulfite de colorido, escolhe a cor, enfim. Você vai fazer com guache, vai fazer com giz pastel, você vai fazer com canetinha, você vai fazer com lápis de cor. Faz o dinossauro, a criança mesmo desenha o próprio dinossauro, que é para desenvolver a coordenação motora, a criatividade e tudo mais. Então você vai deixar tudo para a criança. É uma atividade para isso, para desenvolver a imaginação. E uma outra atividade que eu quero destacar, essa daqui também, que é uma atividade, é uma tarefa, porque aquela também era tarefa, e essa daqui também é tarefa. Que eles vão ter que cortar e colocar na ordem certinha, e pintar, e fazer um cenário e tudo. É bem interessante, porque é uma forma de interagir com as crianças. Eu pensei pelo lado assim, por ser aulas remotas, a gente tem que fazer coisas diferentes e coisas que chamem a atenção das crianças. Então eu variei com atividades de português escrita, matemática, soma, conhecimento dos números, mas com atividade lúdica também, de pintar, de recortar, de colar, de incentivar. E entre essas atividades, em 2 ou 3 aulas eu deixo tarefa, que é para dar o compromisso da responsabilidade, que é a intenção de, ó, você vai ter que fazer isso daqui, porque semana que vem, na próxima aula, a gente vai expor. A gente vai fazer uma atividade de expor, que é o momento onde eu vou apresentar as músicas, onde eu vou apresentar uma música, eu vou pôr para eles exporem, dar uma oportunidade para eles falarem. E é dessa forma que eu vou introduzindo o conteúdo. Eu achei bem interessante eu fazer dessa maneira. Uma coisa importante que eu destaquei no meu planejamento de aula é que as atividades são feitas junto e como forma de chamado oral, que é uma coisa bem legal. Ali você já identifica alguma coisa na criança, uma forma de identificar qual que é a dificuldade em tudo. E eles gostam muito de ser participativo. E eles ficam, não sei o que, chama eu, não sei o que. E é bem legal e deixa a aula bem dinâmica, não deixa uma aula chata. Eu tentei fazer uma aula dinâmica, então eu destaquei a questão de todas as atividades ser feita com chamado oral. Não sou eu que vou responder, eu vou ajudar, mas eu vou pedir para outro aluno responder, e assim consecutivamente, até terminar a atividade. Terminando a atividade, a gente repete todo mundo junto a correção, faz a correção junto, porque eles se baseiam nisso, eles se baseiam no som. Por exemplo, é muito comum nessa faixa de idade a criança fala assim, escreve bola pra mim. Aí ela fica assim, bo, 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 o, b, bo, 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 lá, le, l, lá, a, bola. Você entendeu? Então, destacando essa questão, eu acho que eu fiz essa estrutura de trabalho, eu pensei nesse projeto de trabalho porque eu pesquisei diversas fontes na internet e vi que é muito comum eles usarem o dinossauro no lúdico para montar atividades, por exemplo, para falar sobre a extinção, para falar do meio ambiente. Eles vão puxando um assunto no outro. Eu apenas quis fazer só com o personagem dinossauro, atividades que possuam o personagem dinossauro, que eles tenham que desenhar o dinossauro para ficar mais lúdico e ficar mais fácil. Lembrando que é uma aula só desse projeto, uma vez por semana. Normalmente eles não têm só uma aula na semana, então as outras aulas complementares complementam o projeto que eu estou fazendo. Então, se tem uma coisa mais tranquila, uma aula pelo menos na semana, eu acho que já deixa a criança mais aliviada, porque querendo ou não, esse período de quarentena as crianças ficam loucas e tem umas que tipo assim decidem que não gosta de estudar, que é bem comum e tudo mais. E eu falando por si, assim, tudo que eu fiz, que eu me baseei, é para desenvolver a atenção, para desenvolver a criatividade da criança, que nessa idade
é necessário, porque ela está saindo da transação do jardim de infância para a primeira série. Criança de 5 anos está na primeira série, é comum. E ali, tipo, ontem ela tinha 4, estava ali brincando só de brinquedo e já é introduzido na alfabetização. Então eu tenho que manter o lúdico. É necessário manter o lúdico, mas é necessário manter um lúdico no qual você consiga trabalhar com a criança. E eu acho que com essas atividades desse tipo, pelo menos uma vez por semana, você consegue trabalhar isso na criança e você consegue desenvolver a área sonora dela, identificação das palavras, identificação dos números, identificação das letras. As crianças nessa faixa de idade, elas já sabem também que as palavras elas começam de cima para baixo, da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, né? Pera aí. Isso, da esquerda pra direita, que eu sou muito ruim de coisa. Assim, elas já sabem a forma certa, que elas têm que pular linha para fazer não sei o que, elas já sabem isso, elas já trabalham com isso, elas já têm palavras gravadas, que elas vão bater o olho e falar, é palavra tal, justamente para trabalhar isso, para, identifica todas as palavras que começam com a letra T. Tá, vamos trabalhar com todas as palavras que começam com a letra T. A intenção desses textos, dessas coisas, é isso. Essas atividades, depois eu mando separado, todas, em PDF, para você verificar, para você dar uma olhada, professor. Eu acho que é mais isso, queria mais explicar o trabalho, porque explicar a teoria e compreender a teoria é o que está no planejamento, é o que está no PDF. Eu acho que é só.